Eu sou nascido no estado do Paraná, no interior do estado, uma cidadezinha chamada Autônia, que fica bem no oeste ali do Paraná. E vivi no Paraná até meus 18 anos, praticamente. Eu era de uma família católica, né, mais tradicional, e com meus 14 para 15 anos eu ganhei um Novo Testamento, que não tinha nenhum interesse de ler, né? E joguei na estante lá de casa e ficou. Passou um tempo, o rapaz que me deu o Novo Testamento me encontrou novamente e perguntou se eu estava lendo aquela Bíblia que ele me deu. Aí eu fiquei em aperto naquela hora. Assim, são um segundo, dois, que parece uma hora, o que eu falo agora? Aí eu resolvi mentir para o rapaz, falei que estava lendo. Graças a Deus ele não perguntou nada, o que eu tinha lido, O o que eu tinha conteúdo. gostado, qual, assim, o que você gostou? Se ele perguntasse, isso estava enrolado, porque eu ia inventar alguma coisa e ia me dar mal. Mas Deus tem misericórdia até dos mentirosos nesse caso, e o rapaz não fez mais perguntas. Passou uns 2 meses, eu acho, não me lembro bem, eu comecei a ler esta Bíblia. E ali, né, foi meu primeiro contato mesmo com os evangelhos. Comecei a ler o Evangelho de Mateus e fui lendo sistematicamente, sem parar. E aquela leitura me atraiu, né? Eu comecei. Tem coisa que, por exemplo, me impressionou muito uma coisa. Eu não sabia o que eram os evangelhos até então, né? Eu não Uhum. sabia que os evangelhos é o que continha as palavras e os ensinos de Jesus. Então, aquilo tipo assim, eu pensei, então quer dizer que qualquer pessoa pode ler as palavras de Jesus? Aquele negócio me tocou, né? Eu não sabia disso. E Deus foi falando comigo a partir daí. E, há textos que foram muito fortes, como o Sermão do Monte, alguns versículos dali que me confrontaram muito. Depois também há outros textos, como aquele que Jesus fala que o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas o que sai. Uhum. Assim, comecei a entender que a religião, né, ela não nos ajuda muito, porque Jesus falou que o mal está no coração, e Sim. não adianta tentar fazer o homem ser transformado de fora para dentro, né? A religião, ela sempre manda, sempre orienta o sujeito a fazer as coisas boas, né? Faz o bem, ama, perdoa. Sim. Mas eu hoje costumo dizer assim que o urubu não come milho, o urubu não come banana, o urubu não come maçã, o urubu come carniça, carne podre. Então não Sim. adianta nada a religião tentar mandar um homem inconverso a fazer o bem, porque isso não vai durar, né? Aí a transformação tem que ser de dentro. Essas coisas começaram a Amém. me falar. E depois, né, o convívio também com pessoas sérias, foram essas pessoas, esses rapazes que eu conheci, que eram pessoas muito comprometidas com Deus. Isso me influenciou bastante também, que eu pude ver uma fé comprometida, né, naquele momento. Isso tocou, né, minha vida. Isso foi no ano de 1978, né, há 42 anos atrás, acho que há 43, que Deus me deu essa experiência, e a minha vida foi transformada ali, naquele momento, com 15 anos, né? Com 16 anos, então, eu fui cheio do Espírito Santo, tive uma experiência muito preciosa nesse sentido, e perdi muito do medo. Era uma pessoa muito tímida, muito introvertida, e isso me ajudou a sair pregando pelas ruas, o evangelho, sair de casa em casa. Então, foi um tempo precioso lá na minha infância da fé. Depois, Deus foi orientando outras coisas. Com 18 anos, 17 para 18 anos, eu vim para Minas Gerais. Vim na época para Jocum, que é uma missão que muitos conhecem. Fiquei ali em torno de um ano naquela missão, e Deus usou naquele momento para também aperfeiçoar minha vida ali, né? E depois, dentro do que havia na época, estudei um seminário, Seminário Betânia, aqui na região do Vale do Aço. Foi por isso que eu vim parar aqui. Sim. E também
para aquela época, eu tive uma experiência muito positiva. E Deus, aquele tempo, na verdade, não tanto o seminário em si, mas o tempo que foi para mim como um retiro aí de 4 anos, que era um seminário interno, e eu tive muito tempo para buscar Deus. E foi ali que Deus começou a lançar sementes sobre o Evangelho, o propósito eterno de Deus, o Evangelho do Reino. E foi muita oração e jejum. Eu lembro que eu tinha um grupinho de amigos que a gente jejuava aos sábados ali, pedindo a Deus que restaurasse a igreja, né? Porque a gente estava muito descontente com o que a gente via, né? E depois, nas décadas seguintes, eu vi Deus respondendo essa oração, né? A mim e esses amigos, um amigo especificamente, hoje está vivendo a mesma coisa, graças a Deus. Eu creio, resposta daquele momento. Sim. Então, depois aqui no seminário, depois comecei como seminarista ainda, né? Cuidava aqui de um grupinho de irmãos, uma equipe que a gente fazia evangelismo aqui nessa cidade de onde eu estou falando agora. E a partir desse evangelismo, ali alguns irmãos, já tinha ali uns 4, 5, 6 irmãos, não me lembro bem agora. E depois se tornou uma congregação, comecei a cuidar mesmo ainda, como eu estava com 19 para 20 anos. E me casei em 1985 e em 87 me mudei para cá, onde fui cuidar desse pequeno grupo. E aí, nessa época, eu estava buscando por todos os lados entender o reino de Deus, lia livros, lia a Bíblia, procurava pessoas pelo Brasil, e para Deus inteirando o coração da gente, Deus foi cruzando o meu caminho com muitos irmãos joias, preciosos, que já estavam até na minha frente e me ajudaram muito, né? Amém. Então, a igreja que foi edificada está aqui, né? Esse grupo até hoje, graças a Deus. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta, Carlos. Na sua família, os seus pais, enfim, havia alguma... eles eram cristãos, enfim, ou... Eram católicos, né? Mas não tinham uma experiência com Deus, não. Tá. Eu, depois que me converti, a partir da minha vida, meus pais depois se converteram também, né? Meu pai partiu para o Senhor já há uns 20 anos atrás. Minha mãe deve estar acompanhando a gente lá agora. Ela mora na cidade de Maringá, eu mandei o link para ela. Que legal. Deve estar nos acompanhando. E uma mulher preciosa, de oração, uma serva de Deus, graças a Deus. Amém. Amém. Eu queria fazer uma pergunta. Fala, Alemão, vai. Com quantos anos você foi para Timóteo? Eu vim para cá com 18 anos. 18 anos, já responsável pelo grupo aí? Eu vim para cá cuidar desse grupo com 19 anos, foi no ano seguinte. Diferente, né? Não, muito importante isso, né? Porque a gente incentiva, né, os jovens a buscar, né, a liderança, o cuidado de vidas, né, a proclamação, e saber que você foi lançado numa cidade aí com 19 anos para cuidar da gente. Qual o tamanho do grupo era? Não, na época era um grupo muito pequenininho, estava surgindo, né? Devia ter, como eu falei, uns 5 a 10 irmãos. E a gente eu morava no seminário interno, né, que fica bem pertinho, uns 10 quilômetros na outra cidade aqui, que é uma cidade de São Juntas, aqui no Vale do Aço. E eu vinha no domingo e no meio de semana, né, para cá. E depois o grupinho começou a crescer, né? Durante aí uns 3 anos eu fiquei morando ainda lá e vindo nesses dias, mas depois que eu me mudei para cá mesmo em 1987, aí já tinha um grupo talvez de uns 20 irmãos nessa altura, mas a igreja começou a se multiplicar mesmo depois disso, né? Mas temos irmãos daquela época, de 1983, eu até olho para a irmã Maria, que é uma senhora hoje com 85 anos mais ou menos,
E eu falo, Maria, a senhora teve coragem, né? De sujeitar um menino de 19 anos. Ah.